Um pouquinho de soluço, né? Voltou o soluço nele. Os médicos me informaram ali que, além da questão do pulmão, também de ontem para hoje, foi o rim que também foi afetado, né? Sobrecarregado aí em função da reação do corpo dele, né? Mas está lá administrando com remédio, com medicação forte, né? Estava se alimentando. Então conversei rapidamente ali com ele, né? Apenas estava, como estava também ontem, né? Com a cara ainda um pouco abatido, com sinais de cansaço ali, né? Mas, enfim, estamos mais tranquilos, pelo menos ele está em casa aqui agora. Os médicos me reafirmaram que se tivesse demorado 1 ou 2 horas, podia ter realmente complicado, avançado para um quadro de uma infecção generalizada, o que reforça a importância de ele estar com um acompanhamento permanente, seja de familiares, seja de profissionais de saúde, 24 horas por dia. Isso é possível em casa. Então a gente está aguardando a elaboração do laudo médico, em função desse fato novo, voltar para cá de emergência. Do nada, estava bem, um dia, no dia seguinte passa mal e vem as crianças para o hospital. E assim que tiver a elaboração desse laudo, a defesa do presidente vai mais uma vez requerer a domiciliar humanitária para ele. E, senador, ele chegou a fazer algum comentário? Estava como estava ontem ali, né, mais uma vez abatido ainda, com soluço que ele não estava ontem, quer dizer, deu uma, pelo menos para mim, né, não sou médico para fazer a análise ali clínica dele, mas me pareceu um pouquinho pior do que ontem. Os médicos conseguiram... Greve dos caminhoneiros, né? O Brasil tem um trauma do que aconteceu aqui em 2018 com a greve dos caminhoneiros. Depois, em 2022 também, muita ameaça de que isso fosse acontecer novamente. Quer dizer, existe um trauma real e uma preocupação real sobre isso. Tão grande esse trauma que essa articulação, essa conversa, diálogo com os caminhoneiros foi sendo retomada muito no ano passado. E o que aconteceu dos últimos dias para cá, Thaís, que eu apurei? Os caminhoneiros são várias categorias, as principais acionaram o canal de diálogo com o governo para dizer, olha, do jeito que tá, tem gente dizendo aqui entre os nossos integrantes, representantes, que pode ter uma greve. Porque tem aumento sendo feito de maneira desproporcional e sem nenhuma justificativa em várias bombas, em vários postos de combustíveis pelo país. Eles levaram ao governo uma série de denúncias, de aumento de 20 até 60 centavos no preço do diesel. Aí trazem alguns exemplos, conversei com ele sobre Rio Verde, por exemplo, que já tinha produtor reclamando que não conseguia abastecer as máquinas no interior, e os entregadores ali que fazem o trabalho com os caminhões também reclamando de alta de preço, sem que isso realmente fizesse algum sentido aqui no Brasil. Então esse alerta também faz parte dessa preocupação do governo, por isso a medida de hoje sobre caminhoneiros. Esse alerta, inclusive, de um maior diálogo já tinha sido repassado por alguns integrantes do Palácio do Planalto ao presidente Lula no ano passado. A gente trouxe até aqui a apuração e nessa semana, por conta dessas denúncias, eles também fizeram um alerta, falaram, olha, é importante que vocês vejam e pensem aí em medidas que sejam imediatas. É claro que não é só isso, mas é um pacote que compõe uma série de preocupações do governo, e com uma possível greve de caminhoneiros em 2026, nesse ano eleitoral, o governo também se preocupou e levou isso em consideração para anunciar as medidas de hoje. Bomba agora! Um episódio grave envolvendo repercussões internacionais está gerando enorme tensão no cenário político. Informações que começaram a circular levantaram questionamentos e provocaram reações imediatas nos bastidores do poder. Morte confirmada agora. Trump manda Marco Rubio vir ao Brasil. Quais podem ser os desdobramentos dessa situação? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque os detalhes estão surpreendendo todo mundo. O presidente nessa situação, o presidente Bolsonaro, refém político. O mundo inteiro está repercutindo. Eles acharam que ia conseguir represar a situação aqui. Jornalista da Bandeirante da Globo debochando, zombando. Ô, felicidade! Igual as imagens perversas que nós assistimos. Ô, felicidade, querida. Querida, não deseje mal pro próximo. Volta, meu amor. Você tá aí achando que tá com tudo e não tá prosa? Nunca. Eu não sei por que eles fazem isso, né? A moça tá achando que algum dia ela vai apresentar o Jornal Nacional. Você não tem perfil de Jornal Nacional. Aquela que... Ô, felicidade, sexta-feira. Você nunca vai
O máximo que você pode ser uma produtora. E ainda olha lá. Conheço imprensa, filha. Faz 20 anos que eu sou jornalista. O teu perfil nunca... Eu acho que nem para repórter do Jornal Nacional. Nem repórter. A não ser que você estiver na rua fazendo uma reportagem de rua, descobriu uma coisa ali na hora ali que aconteceu, talvez o Jornal Nacional passe. Porque senão, geralmente, eles mandam outro para fazer a reportagem. Faz isso não. Que nem a outra lá da Bandeirantes lá. Ótimo. Ótimo. O Brasil inteiro tá vendo isso aí. É ótimo que eles façam isso. Vou mostrar tudo aqui, o vídeo tá sensacional. Meus amigos, olha aqui, ó. Repercussão gigantesca. Repercussão gigantesca. Olha só. Financial Times. Brasil impede visita de autoridade de Trump a Bolsonaro. Né? Aqui o Washington Times. O sujeito aí do Brasil disse na sexta-feira que seu governo revogou o visto de um funcionário do Departamento dos Estados Unidos, classificando a medida como reciprocidade após visto de autoridades brasileiras terem sido revogadas nos Estados Unidos. Só que ele não explica que o tal do Quadrilha, por que ele não entra hoje nos Estados Unidos? Porque ele é um criminoso contra trabalhadores médicos cubanos. Lá em 2014 com Dilma, que as maiores perversidades contra profissionais da medicina de Cuba estiveram aqui, e os caras, por exemplo, o salário era R$12 mil. Isso aí eles não falam, né? Eles não falam isso, o Lula não falou isso. O salário do médico cubano era R$12 mil. Nem eles sabiam que era tudo isso. Os médicos cubanos não sabiam que eles recebiam tudo isso. 90% do salário deles, 90% ia para Cuba. E aí Cuba dividia com aquela tal de OPAS, tal, que é um organismo internacional, tal, e ficava basicamente com 70%, o restante 20% ia para tal da OPAS e 10% apenas de R$12 mil ia para o médico cubano. E é por isso que os Estados Unidos não aceita mais quadrilha lá na América. É simplesmente por isso. Isso aí eles não falam para vocês, né? Isso aqui é graças às redes sociais, hoje a gente consegue informar. São os perversos, tá aqui, ó. Tá ali, né? Não fala, ele só conta aquilo que eles querem colocar. E também tá repercutindo, ó. O ex-presidente do Brasil, que para mim é presidente, Jair Bolsonaro, está com pneumonia, recebendo tratamento e imunidade, terapia intensiva, ou seja, numa UTI. Gente, a situação do presidente Bolsonaro é grave. É grave, não é brincadeira. Não é brincadeira. Para a CNN tá falando sobre isso, aí dá para vocês entenderem, agora, né? CNN, direto com informações ao vivo sobre a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que segue internado na UTI Aqui, ó. depois de passar mal na penitenciária da Papudinha. E segundo o último boletim médico, ele foi diagnosticado com uma broncopneumonia. Eu vou chamar Danilo Moliterno, que está na porta do hospital em Brasília, e vem trazer todas as informações sobre o estado de saúde do ex-presidente. Danilo, bom dia para você. Os jornalistas estão lá na porta, o estado do presidente Bolsonaro é grave. A nossa querida primeira-dama pedindo orações, né? Pedindo orações porque ele é um... Conforme a gente fala sempre aqui, né, meus amigos, ele é um refém. Refém. O Moraes utiliza Jair Messias Bolsonaro como uma espécie de moeda de barganha. Né? Ele sabe que se acontecer alguma coisa com o presidente Bolsonaro, ele vai estar encrencado. Só que não é só o Moraes hoje, né? Não é só o Moraes que tem essas barbaridades todas que pesa contra ele. São vários que estão junto com ele. Isso aí que ele está fazendo, deixando o presidente Bolsonaro nessa situação, tipo assim, se acontecer alguma coisa, eu caio, mas eu vou levar todo mundo. Tá aqui, ó. Esse é um dos melhores vídeos que eu vi sobre o tema. O presidente Bolsonaro, está sendo torturado. Querem matar o presidente Bolsonaro. Em vida. Praticamente matar vivo o presidente Bolsonaro. Eles querem matar o Bolsonaro. Só tem um dado. Eles não contavam que o Bolsonaro ia conseguir indicar o seu herdeiro político e que esse herdeiro político ia, decolar. Ao ponto de, com a morte do Bolsonaro, significar uma catarse na sociedade brasileira tão grande que o Flávio Bolsonaro não ganha com 51%, não. Ele ganha com 60%, 65% no primeiro turno, se o Bolsonaro morrer agora. Então, eles estão torturando o Bolsonaro. Aí é que eu digo que talvez o Alexandre de Moraes esteja jogando sozinho. O que ele está fazendo? Ele pode estar apontando por toda a sua gangue, para todos aqueles indivíduos que o acompanham, faz parte do seu grupo, está dizendo,
ou vocês vão ficar comigo, ou então eu vou torturar este indivíduo até chegar a um ponto em que ele desapareça, porque se ele morrer, perde todo mundo. Esse é que é o ponto. A sociedade brasileira perde porque perde o seu líder. Da direita, bem configurado, o cara que mostrou que podia mudar e construir uma nova história. Mesmo que ele não tivesse uma ideia clara do que era essa nova história. Mas aí a esquerda perde a capacidade de vitimização, porque não tem mais como se vitimizar. Eles são algozes. E eles foram os culpados da morte do Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo torturado como poucos indivíduos foram torturados na nossa história. E primeiro, vamos trabalhar pela vida do Bolsonaro, porque ninguém quer que a sua morte. Não. Nós vamos ganhar sem precisar de uma tragédia como essa. Eles querem, sinceramente. Não estamos lidando com pessoas normais. Isso aí já é evidente. São pessoas extremamente cruéis. Não conhecem religião, não conhecem o cristianismo. São uns perversos. Eles querem a morte de Bolsonaro. Eles precisam da morte de Bolsonaro para poder continuar com as barbaridades deles, que eles acham que morrendo Bolsonaro talvez algum milagre aconteça. Algum milagre. Não vai acontecer milagre nenhum e o presidente Bolsonaro vai viver. E o presidente Bolsonaro ainda dará a volta por cima. O Darren Beach, que é o conselheiro de Trump, que iria vir aqui no Brasil. Gente, eu fico inconformado. O Lula achando que manda aqui nesse país, cara. Rapaz. Ele ia se encontrar com o Nunes Marques. Ele tinha uma reunião agendada com o ministro do TSE. E isso aí também foi um medo deles, tá? Por isso que Moraes agiu. Agora, foi o start, né? Ele pediu para visitar o Bolsonaro. Aí eles já pegaram em intrometeram e tal, porque ele ia se encontrar com o Cássio para discutir o processo eleitoral desse ano aqui. Uai, já estava mais ou menos meio que acertado, né? Que os Estados Unidos vai observar o que vai acontecer aqui esse ano. Uai, se lá o Biden pôde... Gente, se o Biden pôde, eles podem também. É que eles acham que, tipo assim, lei aqui não tem no Brasil, não tem justiça no Brasil. Subverteram tudo, né, para poder beneficiar somente parceiros e aliados deles. Eles distorcem tudo. O que era certo aqui anos atrás, e que também nunca funcionou nas Mil Maravilhas, nunca funcionou nada aqui, mas a gente tinha pelo menos um ar, um respiro de que pelo menos a coisa não era tão feia do jeito que está hoje. Agora não. Agora não tem. E olha que quando a gente fala de justiça aqui no nosso país, são os elementos que têm os maiores salários, benefícios na história. Gente, tem até questão de cirurgia plástica que eu estava vendo na própria Folha de São Paulo. É um dos absurdos que a gente fica consternado. O povo brasileiro passando todo tipo de dificuldade. E isso são realmente marajás. Eu acho assim, se você tem que dar algum benefício, alguma coisa que vai ajudar, você tem que beneficiar empresários, porque empresários geram mais emprego, geram mais capacidade de renda para as pessoas trabalharem, prosperarem, crescerem. Mas não, a gente dá benefício para elementos de um judiciário extremamente caro. Só o judiciário brasileiro, o PIB, aqui de muitas nações fortes economicamente, não dá o PIB do judiciário brasileiro. É um negócio absurdo. E quando alguém quer fazer alguma coisa, como, né, a gente tá vendo aí o conselheiro do Trump vindo aqui para poder consertar, fazer um negócio direito e tal, eles fazem todo esse tipo de barbaridade. Agora, olha que o pessoal já tá colocando aqui, o portal Meio Independente, que é um dos maiores portais de informações na internet, já estão colocando aqui, ó. Marco Rubio pode vir ao Brasil no lugar do assessor de Trump que foi barrado por Lula. E aí, Lula, você vai barrar o Marco Rubio de visitar o Brasil, de conversar com o Cássio Nunes, de visitar o presidente Bolsonaro? Será que o Xandão tem coragem? Se for o Marco Rubio que desejar fazer essa visita, vai ser até melhor. É até melhor, porque num primeiro momento, eles mandaram o assessor do Rubio e do Trump, né, que é o Darren Beach. Agora, se o Marco Rubio, que é um chefe de Estado da Casa Branca, ele vir aqui ao Brasil, quiser visitar o presidente Bolsonaro, será que eles vão impedir? Será que o Xandão tem coragem de impedir? Eu duvido, eu dou. Ele pode querer dobrar a aposta, só que a coisa vai ficar muito mais complicada. Muito mais. Ou às vezes eles estão fazendo isso aí para que os Estados Unidos não venham verificar como funciona, né, o nosso maravilhoso processo eleitoral, né? Porque eles viram, peraí,
Na vez passada, a gente viu como que a CIA veio aqui e tal, né? Mexeu os seus pauzinhos. E agora eles querem bloquear que essa notícia realmente aconteça, que o Marco Rubio venha a ele. Secretaria de Estado é o ministério, secretaria lá é como se fosse o ministério mais importante dos Estados Unidos da América. Eu duvido que o Lula e esses personagens vão ter coragem de dobrar a aposta. E eles vão querer visitar o presidente Bolsonaro. E aqui a CNN, o Itamaraty, acertou em vetar o assessor de Trump. Lorival Santana coloca, aparentemente, tanto o Itamaraty como o Lula desejam um tensionamento entre Brasil e Estados Unidos. O Lula quer a treta com os Estados Unidos. Ele precisa, principalmente agora, né, que ele caiu nas pesquisas e já é o segundo. Ele está desesperado. O Darren Beattie, realmente, ele é uma pessoa bastante ideológica, ele tem um megafone ali dentro do MAGA e ele foi redator de discursos do presidente Trump no primeiro mandato. Então, é uma figura próxima do Trump. Entretanto, esse movimento ele está ainda no âmbito do Departamento de Estado, com aquelas figuras que desejam um tensionamento entre os Estados Unidos e o Brasil, sobretudo o caso do Ricardo Pita, que é um assessor sênior do secretário de Estado Marco Rubio. Ricardo Pita é venezuelano, foi para a Flórida em 2007 com a família, quando era um garoto ainda, e tem essa pauta, né, essa agenda de criar tensões com os governos alinhados com o regime bolivariano, como é o caso, de fato, do presidente Lula. Tem sido, ao longo das 2 últimas décadas e meia, o Lula tem apoiou o Chávez e apoiou o Nicolás Maduro, tendo se distanciado um pouco depois da eleição de 2024. Mas tudo isso para dizer que, embora o Darren Beattie seja muito próximo do Trump, essa questão não está no radar do Trump. Essa nova hostilidade ainda não chegou ao radar do Trump. Tanto que ontem o Trump disse, quando perguntado, anteontem, na verdade, na quarta-feira, quando perguntado assim, sobre o México, a Colômbia, os Estados Unidos e o Brasil, que não participaram da cúpula de sábado, do Escudo das Américas. Aí. Vai ser interessante ver, né? Que isso realmente aconteça, que o Marco Rubio venha aqui. Aí vocês vão ver eles ficar pianinho. Né? Aí o negócio é totalmente diferente. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Muita notícia e informação aqui. Né? Vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Daqui a pouco tô de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos. Sintetizaram bem o quadro como um todo. Mas um detalhe importante eu queria chamar a atenção, que me chamou a atenção quando fui examiná-lo por volta de 7 horas. E o relato de ter passado mal pela primeira vez por volta das 2 horas, e também o fato dele ter dormido bem ontem, o que me chamou a atenção foi a velocidade de instalação dessa infecção. Infecções podem evoluir de forma mais lenta ou mais rápida, mas no caso específico dele, do quadro de hoje, foi de forma assustadora a velocidade, porque se um quadro começa às 2 da manhã, às 8 a tomografia mostra o grau de comprometimento no pulmão, nos pulmões, mais acentuado à esquerda, isso nos chama muita atenção para todo o cuidado que nós vamos ter agora e qual a forma de prevenir, como o Dr. Cláudio falou, quadros recorrentes e graves. Isso foi o dado que mais me chamou a atenção, foi a velocidade e a gravidade. Isso, para mim, o que aconteceu hoje é o seguinte: o Alexandre de Moraes, com tudo o que está acontecendo, este careca, Mussolini da Moca, o Felipe, você podia passar, você que frequenta o Clube Pinheiros, passar o telefone do seu peruqueiro para ele. Você podia passar. Olha, o sinal do Moraes, né? Nós vamos chamar o Moraes de Zaca. Aí não vai ser mais o Mussolini da Moca. Então, o Moraes, ele pegou, levantou-se, abaixou a calça e estava sem cueca. E estando sem cueca, ele estava com a nádega virada para o rosto de toda a população. Com as suas mãos decrépitas, ele, com os dedos anelar em indicador, puxa para lados opostos as nádegas e faz assim na cara do povo brasileiro.
Essa notícia é isso. Essa notícia é o Mussolini da Moca peidando na nossa cara, com respingos de perdigoto. Meu Deus. Horrível, assim. É verdade. Porque vocês vão entender que essa notícia é bizarra. Que antes de eu falar dela, Alemão, põe essa imagem na tela que eu te passei agora no WhatsApp. Essa notícia, senhores, vocês estão vendo aí na tela de vocês, essa notícia foi disponibilizada no site do Supremo Tribunal Federal em março de 2021. Quer dizer, há exatos 5 anos. O que aconteceu há exatos 5 anos? Vocês estão vendo na tela. Vocês estão vendo na tela. Eu sou bonito, eu não sou feio igual o Reinaldo Azevedo, eu falo a verdade para vocês. Então eu mostro o pau, como diz aquele repórter da Jovem Pan que não sabia o ditado. Você viu o vídeo? Não. Ele falando assim pro cara do programa assim. É porque aqui a gente mostra o pau e não tem aquele ditado. Ele fez assim, tipo o Chapolin Colorado. Então põe aí de novo, porque eu não minto. Há 5 anos, exatamente, o STF publicou o seguinte. Que o STF, a segunda turma do STF, reconheceu a parcialidade do Sérgio Moro de maneira que isso se tornou um dos motivos para a anulação da condenação do Lula no caso do Triprec, como diz o Lula, do Guarujá. Quem assinou a petição com a tese da parcialidade do Moro? O hoje ministro do STF, ministro Reborn, bonecão, harmonizadérrimo Cristiano Zanin Martins. Harmonizadérrimo. Qual é a tese do Cristiano Zanin Martins em 2021? O Moro decidiu contra o Lula no caso do triplex do Guarujá e não podia, porque o Moro é imparcial, porque o Moro é suspeito, porque a imparcialidade do Moro se revela no momento em que o Jair Bolsonaro convoca Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, e aí, Bolsonaro, bem feito para você também, colocar este pilantra como ministro da Justiça. Falei, está falado, #falei. O Moro nunca valeu nada, nunca me desceu. Mas vamos continuar. A partir do momento que o Moro aceitou o convite do Bolsonaro, o que diz Cristiano Zanin na petição que sagrou-se procedente no STF, o Moro mostrou-se imparcial, porque ele aceitou o convite do arqui-inimigo e rival de Lula para ser ministro da Justiça. Mostrou-se parcial, né, Pavê? Está aí, parcial. Parcial. Porque o juiz tem que ser imparcial, então o Moro mostrou-se parcial. Então está grifado aí na tela de vocês. Eu fiz questão de grifar, olha aí. Eu fiz questão de grifar, né? Está grifado em laranja o fato de Moro ter recebido e aceitado o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. Isso foi um dos motivos que levou à anulação da condenação de Lula. Anulada a condenação de Lula, Lula se tornou desinelegibilizado, como gosta de dizer o Cláudio Caivano. Exatamente. Aí a minha pergunta é a seguinte, Caivano e Ricardo, e você de casa. Bolsonaro já pode ir para casa. Pode. Sabe por quê? O Alexandre de Moraes acabou de mandar um recado para o Brasil e para o mundo. Eu, Careca Ceboso, Mussolini da Moca, sou parcial.
Meu voto e meu relatório e minha condução nos trâmites que levaram à condenação de Bolsonaro por golpismo são parciais e, portanto, nulas. Bolsonaro não poderia ser condenado, sequer poderia ser investigado. Porque esta é a notícia, segurem o cu porque ele vai cair da bunda. O delegado Fábio Álvares Shor, da Polícia Federal, responsável pelo inquérito da Loucademia do Golpe, que levou à condenação de Jair Bolsonaro, foi nomeado no gabinete de Alexandre de Moraes no STF. A nomeação foi assinada hoje pelo Edson Fachin. A sessão de a sessão de, né, a sessão de ceder, não de sessão de ritual. A sessão de Shor foi um pedido do Moraes à Polícia Federal e o orifício foi encaminhado para que o delegado passasse a trabalhar no gabinete do Mussolini da Moca. E Shor ainda dava um caldo, hein? Uma noite frio até pegava. Fábio Shor foi o responsável pelo indiciamento de Bolsonaro em novembro de 2024, quando concluiu que o ex-presidente era chefe de uma tentativa de golpe piriri-poró. Tem imagem do Shor sem camisa, alemão? Que isso? Tenta achar aí pra pôr. Isso, Pavê, que é isso, Pavê? Que você tá nervoso aí? O Zacarias veio assistir aqui, ó. Eu vou pôr meu óculos com câmera e vou mostrar o Zacarias pra vocês aqui. Não vou não, em respeito a vocês. Veja aí que, ó, o Alexandre de Moraes acabou de anular a condenação do Bolsonaro, Cláudio Caivano. Acha a foto do Shor sem camisa aí, alemão? O problema que paira nisso é que, infelizmente, como eu inclusive disse isso há algum tempo, essas anulações elas levam um tempo. E, infelizmente, também elas levam um tempo da casuística do próprio Tribunal Federal, do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, quando a gente estava falando aqui das duas notícias anteriores, veja a ligação. Você está percebendo que algumas entidades que apoiaram tudo que fez Alexandre de Moraes, agora se afastam, como se nunca tivessem saído na foto com Moraes. O Moraes continua lá no meio para tirar foto e eles se afastam para não sair mais na mesma foto. Vídeo que falamos aqui sobre o Fux e a Carmen Lúcia, incluindo o próprio Fachin, que começa a mostrar que quer fazer alguma coisa, que quer estar do lado certo dessa foto. Para quê? Para preservar aquilo que já não tem mais no STF, a credibilidade da instituição. Então, na verdade, eles vão fazer um trabalho inverso agora para tentar resgatar essa credibilidade. E, Pavinato, não adianta. Isso leva um penso. Com essa putaria, desculpa, essa putaria de hoje, isso é uma putaria, É uma putaria, você tem razão. Essa é a maior putaria de todos os tempos. O Alexandre de Moraes nomear o delegado que investigou o Bolsonaro e que levou à condenação do Bolsonaro, perfazendo, quer dizer, o mesmo ato que o mesmo STF considerou passível de anulação, a condenação do Lula. Exato. Ou seja, Bolsonaro tem que ir para casa ontem. Sem dúvida. E vale reforçar que esse ato do Moraes de hoje é pós 5 anos, como você colocou, aproximadamente, o ato do Zanin. Ou seja, já estava lá o que aconteceu, que o Zanin, a petição que o Zanin fez, que acabou se sagrando vencedora no processo. Eu queria ouvir muito a opinião do Zanin hoje acerca desse ato. Bonecão, fala aí a sua opinião. E a pergunta agora é, quais advogados, quem é a defesa de Bolsonaro, quem que vai fazer esse pedido? Porque já está explícito, como o Pavinato desenhou, inclusive está no seu Instagram, que eu tinha visto antes de vir para cá, o que você colocou. Eu fiquei revoltadíssimo. Pois é, quem vai pedir a libertação de Bolsonaro? Quem vai? Essa é a pergunta, porque já está aí o caminho das pedras, o Zanin já deu há 5 anos atrás. Mas eu vou lhe dizer quem. Professor Celso Vilardi, advogado de defesa de Jair Bolsonaro. Pronto, é amanhã. Revisão criminal. Sim. Tá aí, ó, o fato se deu hoje da revisão criminal do Bolsonaro. Entre com a revisão criminal do Bolsonaro. Isso vai para a segunda turma. Revisão criminal do Bolsonaro.
Vilardi entre com a revisão criminal do Bolsonaro. E sem mais delongas, porque são 21 horas, já me estendi no tempo, eu prometi para vocês, e para vocês eu entrego. Ex-deputado passa mal de madrugada, morre repentinamente aos 58 anos e causa comoção no DF. O falecimento repentino do advogado, jornalista e ex-deputado federal, professor Paulo Fernando, do Republicanos, neste sábado, dia 14, aos 58 anos, causou comoção em autoridades da capital. Paulo Fernando passou mal durante a madrugada e não resistiu. O governador Ibanez Rocha lembrou de quando conheceu Paulo Fernando na Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal OAB. Ibanez descreve Fernando como católico, fervoroso e dedicado à família e aos que mais precisam. Desejo que Paulo Fernando seja recebido por Deus de braços abertos e que esse Deus conforte a esposa, filhos e amigos. Escreveu Ibanez no X. A senadora Damares Alves foi aluna de Paulo Fernando e mantinha amizade com o advogado até hoje, além de fazer parte do mesmo partido político. Logo nos aproximamos pela afinidade de várias pautas, como o enfrentamento aos jogos de azar e a defesa da vida desde a concepção, afirmou a parlamentar e concluiu: conheci e aprendi a admirar todas essas facetas deste grande homem. Vai em paz, meu amigo. Ficaremos aqui com muita saudade, mas na certeza que o senhor o recebe de braços abertos. A OAB também prestou condolências ao associado. Neste momento difícil e delicado, a OAB-DF e o KDF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos, declarou. A vice-governadora do DF, Celina Leão, foi mais uma parlamentar a usar as redes sociais para se solidarizar com a família de Paulo Fernando. Homem de convicções firmes e presença ativa no debate público, dedicou sua trajetória à vida acadêmica e à participação na vida pública do nosso país. Infelizmente, a morte aconteceu, tá aí a imagem, o rosto do ex-deputado que morreu repentinamente na madrugada de ontem. Uma triste notícia no dia de hoje. Morreu cedo, aos 58 anos. Essa notícia causou espanto em Brasília, que era um ex-deputado que lutou ali pelo Brasil, lutou por pautas importantes e veio a falecer também nesse dia. Meus amigos, continuando aqui com vocês, mais notícias do dia de hoje. É muito importante sua atenção e o seu compartilhamento. Preste bem atenção nessa imagem aqui, o que está acontecendo na Venezuela, está acontecendo no Irã, Cuba já está caindo, mas olha só o que acontece no país vizinho. Bandeira dos Estados Unidos foi hasteada sobre a embaixada na Venezuela pela primeira vez em quase uma década. La bandera de los Estados Unidos representa la posibilidad, la esperanza y la libertad. Representa el sacrificio, la lucha y la superación de desafíos insuperables. Los marinos de los Estados Unidos, quienes custodian nuestra bandera, lo saben mejor que nadie. El izado de la bandera hoy simboliza todo lo que les espera a los pueblos de Venezuela y de los Estados Unidos. A Venezuela, que era uma ditadura e agora tem mais liberdade do que eu e você, hasteando então a bandeira dos Estados Unidos, aonde trouxe liberdade de volta àquele povo. Meus amigos, a maior potência do mundo está fazendo uma limpeza em ditadores e aqui no Brasil o pinguço Lula da Silva continua esticando a corda, continua partindo para cima da maior potência do mundo, depois que bloqueou
que o assessor de Trump chegasse aqui no Brasil. Isso já chegou na Casa Branca e parece então que Marco Rubio vem pessoalmente aqui no Brasil conversar com o presidente Bolsonaro. Meus amigos, é claro que os Estados Unidos está de olho no Brasil, porque sabe muito bem essa quadrilha que foi colocada no poder. Continuando aqui com informações internacionais, França está enviando 10 navios de guerra para o Estreito de Hormuz, depois que Trump pediu que os países se juntassem à Marinha dos Estados Unidos na tentativa de reabrir a passagem. Mais um país que entra aí com navios de guerra e aumenta a tensão sobre a terceira guerra mundial que pode acontecer. Aonde tem Coreia do Norte, China, Rússia, todos eles babando para poder entrar nessa guerra e ficar do lado do Irã. E aqui a gente fica surpreendendo, causou espanto, surpreendeu todo mundo, a França ficando do lado então de Donald Trump. Continuando aqui com vocês, mais informações, preste bem atenção que o país vizinho aqui também está em colapso total. Manifestantes invadem a sede do Partido Comunista em Cuba. O povo se manifestando porque sabe muito bem que dessa vez a liberdade está chegando. Hablando de Estados Unidos, de lo que está haciendo Donald Trump con las conversaciones en Cuba. Pero las imágenes que vemos en pantalla corresponden a las protestas. Ya van 8 noches de protestas en Cuba, tanto en La Habana como en distintas ciudades. ¿Por qué? En contra de los apagones, del desabastecimiento de alimentos, pero principalmente de los apagones. Y lo que vemos en particular en estos momentos en pantalla corresponden a destrozos, a incendios, hablando de... Mais um país que o povo está indo para as ruas, agora acaba de invadir a sede do Partido Comunista, porque aquele povo também quer liberdade. É mais um povo que vai conseguir, porque o próprio Marco Rubio está tomando conta de Cuba. Continuando aqui, essa informação é importante, o seu compartilhamento. Atenção, o Bolsonaro está com falta de oxigênio, alerta médico da família. O presidente Bolsonaro não pode mais ficar preso na Papudinha, porque senão ele vai morrer. Então, é uma alerta para o ditador da toga, Alexandre de Moraes, para que possa colocar ele em uma prisão domiciliar imediatamente. Tá aí os médicos confirmando. Médicos confirmam, Bolsonaro quase morreu. Equipe médica declarou neste sábado que o evento de emergência foi gravíssimo. Tá aí, médicos confirma, Bolsonaro quase morreu. Equipe médica pede domiciliar urgente. Meus amigos, o nosso barulho aqui nas redes sociais é para que a gente possa conseguir salvar a vida do ex-presidente da República, que tá tendo tratamento pior que traficante. Pior que verdadeiros criminosos, porque os verdadeiros criminosos aqui do nosso país saem pela porta da frente do Supremo. Se ele estivesse aqui vendendo drogas, fosse traficante, ou fosse um criminoso, corrupto, ladrão, tivesse sido pego com dinheiro na cueca, já estava em casa, já estava até solto se bobear. Mas como é presidente Bolsonaro, não fez parte daquela cambada lá de Brasília, não deixou fáceis as coisas para aquela cambada, agora ele sofre perseguição política e os próprios médicos vêm a público e falam, olha, ele precisa imediatamente ir para domiciliar. Se voltar para a Papudinha, ele pode morrer. Meus amigos, é muito importante a nossa pressão aqui, é claro, mas também nossas orações todos os dias. Você colocar a vida do presidente Bolsonaro e de sua família nas orações todos os dias. Porque acredito que em orações a gente vai salvar o presidente Bolsonaro, que está sofrendo na pele a ditadura da toga que ele avisou lá atrás que poderia chegar no nosso Brasil. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.